When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. The Bible said the word of the Lord comes to the prophets. Exactly. A Bíblia diz, a palavra do Senhor vem aos profetas. Exatamente. How beautiful that was illustrated or demonstrated when Jesus was come on earth, and John was the prophet of that day, and he was prophesying. Quão formosamente isso foi ilustrado ou demonstrado quando Jesus veio à Terra. E João era o profeta daquele dia e ele estava profetizando. They said, "Oh, you mean to say that God's going to tear down our big associations here and all these things, and there's going to be a time and our temples won't no more be worshipped in?" Eles disseram, você quer dizer que Deus vai destruir nossas grandes associações aqui e todas estas coisas? E haverá um tempo quando em nossos templos não mais se adorará? He said there was coming a time when God would make a sacrifice out of the Lamb of God, a man. And he said that he would know him when he come. Ele disse que viria um tempo quando Deus faria um sacrifício do Cordeiro de Deus, um homem. E ele disse que ele o conheceria quando ele viesse. He said he was so sure of his message, he said he's standing right among you now and you don't know it. He's right among you and you don't know it. E ele disse, ele estava tão seguro de sua mensagem, ele disse, ele está agora mesmo no meio de vós e não o sabeis. Ele está bem no meio de vós e não o sabeis. One day when Jesus walked out, John looked up and seen that sign above him. He said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." E um dia, quando Jesus saiu, João ergueu os olhos e viu aquele sinal em cima dele e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. That same minute Jesus knew then that he was vindicated before the people. Naquele mesmo minuto, Jesus soube então que foi vindicado perante o povo. Now he was the Word. Would we doubt that? The Bible said he was the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Agora, ele era a palavra. Duvidaríamos disso? A Bíblia diz que ele era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Here he is, here's the Word on earth. Look, perfectly comes right out into the water to the prophet. Right, the Word always comes to his prophet. E aqui está ele, aqui está a palavra na terra. Veja, perfeitamente. Vem diretamente a água ao profeta. Isso mesmo, a palavra sempre vem ao seu profeta. So we can't expect it to come to theologians. We can't expect it to come to denominations. It's got to come God's channel route that he foretold us about, and that's the only way it'll ever come. Deste modo, não podemos esperar que ela venha a teólogos. Não podemos esperar que ela venha a denominações. Ela tem de vir pelo canal de Deus agora, acerca do qual ele nos predisse, e essa é a única maneira em que ela alguma vez virá.
It'll be hated, despised, rejected. When it does come, it'll be thrown out to one side and everything, but God will do it anyhow. Ela será odiada, desprezada, rejeitada. Quando de fato vier, será lançada a um lado e tudo mais, mas Deus o fará de qualquer modo. It was rejected in Jesus Christ, it was rejected in John, it was rejected by Jeremiah, it was rejected by Moses. It's always that way. But God moves right on in the way that He promised He would do it. Yes, sir, He never does fail to do it the same way. Ela foi rejeitada em Jesus Cristo, foi rejeitada em João, foi rejeitada por Jeremias, foi rejeitada por Moisés. É sempre dessa maneira, mas Deus segue ininterruptamente da maneira que Ele prometeu que o faria. Sim, Senhor, Ele nunca falha em fazer isto da mesma maneira. The man who's seen the vision or heard His voice never altogether understood it in many cases. He didn't know because he's just an instrument of God. O homem que teve a visão ou ouviu sua voz nunca a entendeu plenamente. Em muitos casos, ele não soube, porque ele foi somente um instrumento de Deus. It's God's thoughts expressed through man's lips. A thought, of course, is a word expressed. Foi o pensamento de Deus expressado através de lábios humanos. Um pensamento, naturalmente, é uma palavra expressada. God does His own choosing by His predestinated choosing. He's done it in every age. He set forth the man for each age. Deus faz sua própria escolha por sua escolha predestinada. Ele fez isto em cada era, ele dá a conhecer o homem para cada era. Like when Moses, when he was to fulfill what he told Abraham. Como quando Moisés, quando ele estava para cumprir o que ele disse a Abraão. Moses was born a proper child. He couldn't help being that way. He was born that way because he was born for that purpose. Moisés nasceu uma criança peculiar. Ele não podia evitar ser assim. Ele nasceu assim porque nasceu para esse propósito. And so we find out that God does that in every age. God does His own choosing by His own predestinated chooses prophets and things for the age. E assim verificamos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha por sua própria escolha predestinada. Escolhe seus profetas e coisas mais para a era. Fixes his nature, the man's style of preaching, the honor, the gift, and all that he does is meet the challenge of that day. Determina sua natureza, a natureza do homem, o estilo de pregação do homem, para honrar o seu dom, e tudo que ele faz é para fazer frente ao desafio desse dia. God creates that man and sent him, and in His own mind, as I preached on last night, we are a germ of the gene of God. He knew that man would be there at that age before there ever was a molecule or a light or anything else in the earth. Deus cria esse homem e o envia. Em sua própria mente, como preguei ontem à noite, nós somos um germe do gene de Deus. Ele soube que esse homem estaria ali nessa era antes mesmo que houvesse uma molécula, ou uma luz, ou qualquer outra coisa na Terra. For you're a gene of your father. And you were in your father, yet your father had no fellowship with you because you was in there, but you knew it not, and he knew it not. But you was manifested that he might fellowship with you. Porque você é um gene do seu pai, e você estava em seu pai. Ainda assim, seu pai não tinha companheirismo com você, porque você estava ali, mas você não sabia disto, e ele não sabia disto. Mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. And you being born again, you're born of eternal life. And that only one form of eternal life, and that's God's life. Zoe, the Greek word, is Zoe, only one form of eternal life. E você, nascendo de novo, nasce da vida eterna. E essa é a única forma de vida eterna. E essa é a vida de Deus, Zoe. A palavra grega, Zoe. A única forma de vida eterna. Then if you are a son of God or a daughter of God, you were in God all the time. But He knew what bed and time that you'd be planted. So now you're made a creature, a son of God, manifested son or daughter of God, to meet the challenge of this hour, to vindicate the true and living God of this hour, the message that's coming forth in this time. Então, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você esteve em Deus o tempo todo.
Mas ele sabia em que canteiro e tempo você seria plantado, portanto, agora você é feito uma criatura, um filho de Deus, filho ou filha de Deus, manifestado para fazer frente ao desafio desta hora, para vindicar o Deus vivo e verdadeiro desta hora, a mensagem que está vindo nesse tempo. Right. You were done that before the foundation of the world. If you wasn't chose that way, no matter how much you try to impersonate it, you'll never make it. How can you get blood from a turnip when there's no blood in there? Isso mesmo, você foi feito lá antes da fundação do mundo. Se você não foi escolhido dessa maneira, não importa o quanto você tente personificar isto, você nunca conseguirá. Como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue ali? That's the reason I try to say about people thinking we're hollering at women about short hair and people telling me about saying those things are going to ruin your ministry. Ruin a ministry that God Himself ordained? Forbid. Essa é a razão por que trato de dizer acerca... Então as pessoas pensando que estamos gritando com as mulheres acerca de cabelo curto e as pessoas me dizendo a respeito de eu dizer essas coisas, você vai arruinar o seu ministério. Arruinar o ministério que Deus mesmo ordenou? Longe esteja isto. When people hear the word of God, when a baby is conceived in the womb of a mother, when that one cell goes in there, another cell builds on top of that. E quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando um bebê é concebido no ventre de uma mãe, quando aquela única célula entra ali, outra célula cresce por cima daquela. It's not one cell of a human, the next of a dog, the next of a cat, and the next of something else. It's absolutely straightly human being. Não é a célula de um humano, a próxima de um cão, e a próxima de um gato, e a próxima de alguma outra coisa. É absolutamente, continuamente ser humano. And when a man's born of the Spirit of God, he don't inject anything into his life. It's unadulterated. Word of God vindicated for that hour. E quando um homem nasce do Espírito de Deus, ele não injeta nada em sua vida. É a inadulterada palavra de Deus vindicada para essa hora. Takes the full Word of God. He don't put no creeds, nothing else into it. It's purely unadulterated. God's Word made manifest among us. Ele toma a palavra completa de Deus. Ele não introduz nenhum credo, nada mais nela. É puramente a inadulterada palavra de Deus manifestada entre nós. Look in the Bible, you see what age we're living in then. When you see these great things being made manifest. When God promised to do it, He always does it. Olhe na Bíblia. Você vê onde, em que estamos vivendo, então, quando você vê estas grandes coisas sendo manifestadas. Quando Deus prometeu fazer isto, Ele sempre faz isto. At the end of each age, when the church has come to the turning place and it's turned from the Word back to sin and worldliness. No final de cada era, quando a igreja chega ao lugar de retorno e retorna da palavra ao pecado e mundanismo, worldliness is sin. The Bible said if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. Mundanismo é pecado. A Bíblia diz, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Speaking last night, I was speaking about the sacrifice that was offered, the lamb. It was to be 7 days, representing the 7 church ages. Falando ontem à noite, eu estava falando acerca do sacrifício que foi oferecido, o cordeiro, era para ser em 7 dias, representando as 7 eras da igreja. There was to be no leaven found amongst the people. No leaven. For 7 days. That means that there's nothing mixed with it. It's unleavened, constantly. Não se devia encontrar fermento no meio do povo, nenhum fermento por 7 dias. Isso significa que não havia nada mesclado com isto. Era ázimo, constantemente. And we don't want no creeds, leavens and things mixed with us. We don't want world mixed with us. E nós não queremos nenhum credo, fermentos e coisas mescladas conosco. Nós não queremos o mundo mesclado conosco. It's got to be the unleavened bread of God, the Word of God, the unadulterated Word of God, which man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God. Tem de ser o pão ázimo de Deus, a palavra de Deus, a inadulterada palavra de Deus, o que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Our denominational systems and differences and things has put leaven in us and this and that and world and fashion and it's got so it's
almost Hollywood everywhere. Nossos sistemas denominacionais e divergências e coisas mais colocaram fermento em nós, e isto e aquilo, e o mundo, e modas. E chegou a tal ponto que é quase Hollywood por toda parte. It'll finally come to be like England there, an altar call will be ashamed. My, his brother said, how can you get the fish in the boat? That's right. Finalmente chegará a ser como a Inglaterra, e um chamamento ao altar será uma vergonha. Que coisa! Como o irmão disse, como você pode recolher o peixe no bote? Isso mesmo. We've got to have the gospel preached in its fullness, with the power of God to vindicate that according to the promise of that age and prove that that's exactly God's will. Temos de pregar o evangelho em sua plenitude, com o poder de Deus para vindicar isso de acordo com a promessa dessa era e provar que essa é exatamente a vontade de Deus. Outside of that, you're just a church member. No matter how much you try to do God a service. Fora disso, você é somente um membro da igreja. Não importa o quanto você tente fazer um serviço para Deus. You might go to Stitch and Sew Party, you might be ever so faithful to church, but unless that germ of eternal life was foreordained in you to be a son or daughter of God, you'll grow up and deform something, but never be a real true son or daughter of God. Você pode ir à reunião de ponto e costura, você pode ser muitíssimo fiel à igreja, mas a não ser que esse germe de vida eterna tenha sido pré-ordenado em você para ser um filho ou filha de Deus, você crescerá como algo deformado, mas nunca será um real e verdadeiro filho ou filha de Deus. Often give my little story of my little eagle, how the farmer set the hen one time and he had, I hope it don't sound sacrilegious to you. Frequentemente conto minha pequena história de uma águiazinha. Como o fazendeiro pôs a galinha para chocar uma vez e ele tinha... Espero que isto não lhe pareça sacrílego. But a farmer set a hen, and she was like one egg and having a setting. I doubt whether anybody here knows what a setting of eggs is, how much it consists of. Mas um fazendeiro colocou uma galinha para chocar e faltava um ovo para completar a quantidade para chocar. Duvido que alguém aqui saiba qual é o número de ovos para chocar uma ninhada, de quantos consiste. But anyhow, he liked one egg and having enough. So he robbed the eagle's nest. She had 2 eggs. And he put the egg under the hen. Mas, de qualquer maneira, faltava ali um ovo, não tinha o suficiente. Deste modo, ele roubou do ninho da águia. Ela tinha 2 ovos. E ele colocou o ovo sob a galinha. When that eagle was hatched amongst all them chickens, he was a funny bird. He couldn't understand the clucking of the hen. It didn't talk like he wanted to hear it talk. Quando aquela águia saiu da casca do ovo entre todos aqueles frangos, ela era uma ave esquisita. Ela não conseguia entender o cacarejo da galinha, não falava como ela queria ouvi-la falar. And she scratched in the barnyard, eat from the barnyard. It wasn't food for him. He's an ugly duckling among them. E ela ciscava no curral e comia do curral. Isto não era alimento para ela. Ela era um patinho feio entre eles. The hen had clucked and he didn't understand it. She'd go this way, eat this and eat that. He didn't understand it. A galinha cacarejava e ela não a entendia. Ela ia nessa direção e comia isto e comia aquilo. Ela não a entendia. So one day his mammy, or mother rather, in the South we said mammy. De modo que um dia sua mamãe, ou mãe, melhor dizendo, para vocês. No Sul nós dizemos mamãe. So anyhow, his mother knowed she had 2 eggs. Only one of them was there. She went after the other one. Assim, de qualquer maneira, sua mãe sabia que tinha 2 ovos e somente um deles estava ali. Ela foi em busca do outro. She circled ever across the country and finally she flew over the barnyard. She seen him down there following that old hen. Ela cruzou a região e finalmente ela sobrevoou o curral. Ela a viu lá embaixo seguindo aquela velha galinha. She screamed, Junior, you're not a chicken, you're an eagle. That sounded just right to him. Why? He was an eagle to begin with. Ela gritou, Júnior, você não é frango, você é águia. Isso soou certíssimo para ele. Por quê? Ele era águia para começar. When a man or woman is set under creeds and cold formal religion, if
he's ordained to be a son of God and he sees the Word of God preached in His power and God vindicated, he's an eagle to begin with. He'll run to it as sure as 2 2 is 4. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sob credos e religião fria e formal, se ele está ordenado para ser filho de Deus e vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder, e Deus vindicá-la, se para começar ele é águia, ele correrá para ela tão certo como 2 mais 2 são 4. Can't help it. Because his very nature loves the Word of God. I don't care what anybody else says when he sees the Word of God being made manifest, he flies to it. Because he is a little eagle. Ele não pode evitar isto porque sua própria natureza ama a palavra de Deus. Não me importa o que qualquer outra pessoa diga. Quando ele vê a palavra de Deus ser manifestada, ele voa para ela porque ele é uma águiazinha. As to go on to say, he said, Mama, how am I going to get up from here? And he said, just make a jump, I'll catch you. Enquanto continuavam a dizer, ele disse, mamãe, como vou me levantar daqui? E ele disse, apenas dê um salto, eu o apanharei. That's the only thing you have to do is make one jump to your feet, one jump to God, one promise, Lord Jesus, I believe you with all my heart. Essa é a única coisa que você tem de fazer, é dar um salto para Deus, uma promessa. Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o coração. I believe the message of the hour. I see it confirmed and I know it's right. Jump to your feet. Mama will catch you. Don't worry. Your eagle, she'll be right there to get you. Eu creio na mensagem da hora. Eu a vejo confirmada e sei que está certa. Salte. Mamãe o apanhará. Não se preocupe, você é águia. Ela estará ali mesmo para recebê-lo. Now we realize that we're living in a tremendous time and a great time. But when the truths of this Bible believers has seen that vindicated, the very vindication of it is the evidence that God is in it. Absolutely. Agora, nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo e num grande tempo. Mas, quando as verdades desta Bíblia, crentes têm visto isso ser vindicado, a própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela. Absolutamente. It's then that the promised word that God promised is made known. The seed is bursted forth and they see it and they believe it. É então que a palavra prometida que Deus prometeu é dada a conhecer. A semente brotou e eles a veem e creem nela. Others just can't see it. Somehow they'll sit and look at it. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela. You know, I've preached hard enough to across this country that there shouldn't be a short-haired woman in the country. But every time when I come back, there's more. Vocês sabem, eu preguei duro bastante por toda esta nação, de modo que não deveria haver uma só mulher de cabelo curto no país. Mas, toda vez que volto, há mais. What's the matter? There's something wrong. You know the Word says that. You say, well, that don't make any difference. It does make a difference. Qual é o problema? Há algo errado. Vocês sabem que a palavra diz isso. Vocês dizem, bem, isso não faz nenhuma diferença. Faz diferença. There's a fine brother said, I'm going to lay hands on you, Brother Branham. I love you. You're ruining your ministry. Said, you ain't got no business telling them women about that. Said, let the pastors do it. Houve um ótimo irmão que disse, vou impor as mãos sobre o irmão Branham. Eu o amo. O irmão está arruinando o seu ministério. Disse, não lhe compete dizer a essas mulheres acerca disso. Disse, deixe que os pastores o digam. I said, they don't do it. I said, now. He said, well, it's not your business. You just pray for the sick. I said, whose business is it then? I was called to preach the gospel. Eu disse, mas eles não o dizem. Eu disse, agora... Ele disse, bem, isto não compete ao irmão, somente ore pelos enfermos. Eu disse, compete a quem então? Eu fui chamado a pregar o evangelho. Said, I'll lay hands on you and ask God to take it away from you. I said, if you let me lay hands on you too, see? And I said, I'll pray that God will open your eyes and you'll see it. So, that's right. Disse, eu vou impor as mãos sobre o irmão e pedir a Deus para tirar isto, então. Eu disse, o irmão me deixará impor as mãos sobre o irmão também, está vendo? E eu disse, eu orarei para que Deus abra os seus olhos e o irmão verá isto. Assim, isso mesmo. He said, you ought to preach, the people believe you to be a servant, a prophet of God.
He said you ought to teach them women how to get great gifts and prophesy and things. Ele disse, o irmão devia pregar. O povo crê que o irmão é um servo, um profeta de Deus. Ele disse, o irmão devia ensinar a essas mulheres como obter grandes dons e profetizar e coisas assim. I said, how can I teach them algebra when they won't even believe their ABCs? That's right, so you can't do it. It's just an effort, that's right. If you can't do the common things, how you go do the spiritual things, the natural things? Certainly. Eu disse, como posso ensinar-lhes álgebra quando elas nem mesmo creem em seu ABC? Isso mesmo. Assim não se pode fazer isso. Isso é somente em cada isso mesmo. Se você não consegue fazer as coisas comuns, como vai fazer as coisas espirituais? As coisas naturais? Certamente. Brother, sister, it might sound like a joke, but it's a gospel. It's a gospel truth. Right. Irmão, irmã, pode parecer piada, mas isto é o Evangelho. Isto é a verdade do Evangelho. Isso mesmo. Notice, we find today that many people just can't believe it. Even spirit-filled people. Note, constatamos hoje que há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Of course, give you one that'll choke you. The baptism of the Holy Ghost don't mean you're going in. Not at all. No having to do with your soul, that's a baptism, see. Vou lhes dizer uma que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar. De modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada que ver com sua alma. Esse é o batismo. Veja. Here's the inside soul in here. That has to come from God. But then on the outside, you have 5 senses and 5 inlets to your contacts your earthly home. Aqui está a alma interior, aqui dentro, que tem de vir de Deus, mas então no exterior você tem 5 sentidos e 5 entradas para o seu fazer contato com o seu lar terrestre. The inside you have a spirit, and in there you have 5 outlets, your conscience and love and so forth, 5 outlets to that spirit. O interior você tem um espírito e aí dentro você tem 5 saídas, sua consciência e amor e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Remember, in that spirit you can be baptized with the genuine Spirit of God and still be lost. It's the soul that lives. That was ordained of God. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Didn't Jesus say, many will come to me that day and say, Lord, haven't I cast out devils? Done great mighty works, prophesied the great gifts of God. He said, depart from me, you that work iniquity. I never even knew you. Many will come in that day. Não disse Jesus, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei os grandes dons de Deus. Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Didn't Caiaphas prophesy? He was a devil. We find out there in them priests, a great man was supposed to be great leaders in them days with humility and everything else, but failed to see the Word of God itself made manifest before them. Não profetizou Caifás? Ele era um diabo. Verificamos ali, e aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver a própria palavra de Deus ser manifestada perante eles. We could just take a bunch of them I got wrote down here. How about Balaam? You say God changes his mind. He doesn't change his mind. Poderíamos simplesmente tomar um montão das que tenho anotadas aqui. E quanto a Balaão, ele era você diz, Deus muda seu parecer. Ele não muda seu parecer. When Balaam went out as a prophet, went out there a bishop, preacher, whatever you want to call him, he's a great man. Quando Balaão saiu como um profeta e desceu até lá, um bispo, pregador, o que quer que você queira chamá-lo, ele era um grande homem. But when he consulted God about going down there and cursing Israel, he didn't like them to begin with. So when he asked to go, God said, don't go. Mas quando ele consultou a Deus acerca de descer até lá e amaldiçoar a Israel, ele não gostava deles para começar. Assim, ele pediu para ir. Deus disse, não vás. Then they sent a dignitary, some
maybe bishops or presbyters or something down, said more education to persuade him. Então enviaram um dignitário de algum, talvez de bispos ou presbíteros ou outra coisa ali, disse, mais instrução para persuadi-lo. He went back and asked God again. You don't have to ask God the second time. When God says it first, that's it. You don't have to wait anything. Ele retornou e perguntou a Deus novamente. Você não tem de perguntar a Deus pela segunda vez. Quando Deus fala pela primeira vez, é isso. Você não tem de esperar nada mais. Rebecca didn't wait to get the second order. The Esther said, will you go? Let her say. She said, I'll go. Rebeca não esperou para receber a segunda ordem. Eles lhe perguntaram, disseram, irás tu? Que ela o diga. Ela disse, irei. She was firmly inspired of God. She became one of the queens of the Bible for acting upon the pulsation of the Spirit of God that moved upon her to receive what was absolutely the truth. And she believed it. Ela estava firmemente inspirada por Deus. Ela se tornou uma das rainhas da Bíblia por atuar sobre a pulsação do Espírito de Deus que se moveu sobre ela para receber o que era absolutamente a verdade. E ela creu nisso. Now we find out, Balaam, of course he couldn't see. He went out and looked upon the people and said, now just a minute, we're great big people up here. You're just a scattered bunch, you see. And we all believe the same God. Agora nós verificamos, Balaão, naturalmente, ele não conseguia ver. Ele saiu e contemplou o povo, disse, agora, só um minuto. Nós somos um povo grande e numeroso aqui em cima, vocês são apenas um bando disperso, está vendo? E todos nós cremos no mesmo Deus. That's true. They all believe the same God. They all worship Jehovah. Look at Balaam's sacrifice. 7 altars, God's perfect number, the 7 churches. See? 7 rams, speaking of the coming of the Lord. Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus e todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão. 7 altares, o número perfeito de Deus. As 7 igrejas, veja, 7 carneiros, falando da vinda do Senhor. Fundamentally, he was just as fundamental as Moses was. But you see, there wasn't a divine vindication. In there were both prophets. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas, veja você, não havia uma vindicação divina. Ali, ambos eram profetas. But under Moses' ministry, there was a supernatural pillar of fire, a light that hung with the camp. Mas, sob o ministério de Moisés, havia uma coluna de fogo sobrenatural, uma luz que pairava no acampamento. There was divine healing. There was a shout of the king in the camp. Great signs, divine healing, and wonders and things performed among them. It was a sign of a living God among his people. Havia cura divina, havia um grito do rei no acampamento, grandes sinais, cura divina e maravilhas, e coisas mais realizadas entre eles. Isso era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin.